Com a economia brasileira a crescer a um ritmo acima da média nos últimos anos e dada a proximidade que lhe sentimos por causa do nosso passado interligado, há uma grande curiosidade da parte dos portugueses em investigar como tirar partido desta tendência pela via do investimento. O que costuma acontecer, no entanto, é não passarmos dessa fase de pesquisa porque de cedo nos deparamos com uma data de impedimentos legais, logísticos e não só. Hoje vamos falar sobre qual o cenário económico atual do Brasil, através de que instrumentos financeiros conseguimos dar o salto, mesmo com o Oceano Atlântico pelo meio, e como é que houve um em particular que revolucionou a indústria, tornando muito mais simples o acesso aos populares produtos de renda fixa. Olhar para a América Latina, especialmente para o Brasil, numa ótica de investimento, deve constituir um equilíbrio entre a potencial oportunidade de um lado e a cautela do outro. É uma região que se tem destacado em termos de força da moeda a nível global este ano, sendo o lar de 5 das 8 com melhor desempenho em 2023, segundo a Bloomberg. Esta performance excepcional aconteceu no seguimento dos bancos centrais da região terem sido muito proativos face à situação económica desde a pandemia, aumentando prontamente as suas taxas de juros e mantendo-as altas, mesmo quando a inflação recua. O Brasil, em concreto, tem-se mostrado especialmente hábil neste cenário. Ao aumentar as taxas de juros numa fase precoce, conseguiu travar a inflação que desceu do pico de 13% registado em julho do ano passado para menos de 4% na mesma altura este ano, segundo o Financial Times. Tudo isto enquanto as taxas de juros se mantêm desde esse período a rondar os 13,75%, e ainda assim não causando um distúrbio tão grande como o esperado na economia brasileira. Aliás, o gigante sul-americano tem continuado a crescer acima das expectativas, um feito notável que destaca a sua resiliência e potencial. Algo que advém do facto de não só ser o quinto maior país do mundo em área, 90 vezes maior do que Portugal, mas também o sexto país com maior densidade populacional do mundo, representando quase metade da população total da América do Sul. Por isto mesmo, é uma nação com uma dimensão de mercado astronómica, com muito por explorar, diversos setores onde se investir e uma economia tão diversificada quanto a sua mão de obra, munida de todo o tipo de graus de formação. Claro que, associado a este cenário ter existido nos últimos anos um investimento público tão forte em infraestruturas logísticas, energéticas, sociais e urbanas, somando investimentos concluídos e previstos pelos vários planos de aceleração de crescimento de mais de 3 bilhões e 770 mil milhões de reais entre 2007 e 2027, em números portugueses, seria improvável esperar outra coisa. É o culminar deste enquadramento e de alguns outros fatores que fazem com que muitos investidores institucionais e não só olhem para o Brasil como o sítio com várias das boas características dos países mais desenvolvidos, mas que ainda assim proporciona vantagens das nações em desenvolvimento. Do lado positivo estão factos como o seu sistema financeiro ser altamente desenvolvido, sofisticado, bem regulado, universalmente aceite e com um funcionamento parecido ao da Europa e Estados Unidos, proporcionando um certo nível de segurança e confiança, a sua economia ser livre, tal e qual as da Europa fora da zona euro, que funcionam maioritariamente com uma lógica protecionista, mas moderada, a sua democracia, apesar de mediática e com figuras algo controversas, como em diversas nações, estar cada vez mais consolidada, todas as corporações de renome do mundo terem algum tipo de presença no país. Aliás, é engraçado porque muitas destas gigantes têm fábricas e linhas de produção no Brasil, mas para além disso incorporam na sua estrutura entidades financeiras para, primeiro, tirarem partido do seu sistema financeiro bastante complexo e, segundo, para resolverem um dos maiores problemas que vamos abordar já de seguida. Porque claro que não são só rosas, há muitos desafios, tanto para nacionais, residentes e toda a gente com interesse no Brasil, também no que diz respeito ao investimento. Alguns exemplos são as taxas de criminalidade relativamente elevadas, proporcionando um sentimento de segurança questionável, a instabilidade política causada, entre outros, pelos vários escândalos de corrupção, resultando inevitavelmente na polarização da população, e várias complicações burocráticas que tornam o investimento pouco acessível. Lá está, por causa da tal tendência protecionista, acontecem coisas como qualquer brasileiro poder enviar dinheiro para fora do país sem qualquer restrição, apesar de não ser barato nem fácil, mas ser permitido, e uma grande maioria achar que não. Ao contrário, é que é mais complicado. Um estrangeiro, ou mesmo um brasileiro não residente, muito dificilmente abre conta bancária no Brasil. Então fazê-lo com a intenção de ter reservas em moeda estrangeira, quase só em sonhos. Talvez se forem grandes investidores ou representantes de empresas internacionais que operam com comércio internacional ou com outras atividades que exijam transações em moeda estrangeira, se possa navegar pela burocracia e pelas regulamentações. Mesmo assim, estão sujeitas à aprovação do Banco Central do Brasil e são estritamente reguladas, não servindo para uso pessoal do cotidiano, apenas para operações financeiras extraordinariamente específicas. Daí as empresas estabelecerem as suas próprias entidades financeiras para atenuar estas adversidades quanto aos fluxos financeiros do Brasil para fora e o seu contrário. O que isto causa é a necessidade de qualquer pessoa internacional que queira investir e de alguma forma o consiga fazer,
se defrontar com um grande risco que é o cambial derivado da volatilidade do real brasileiro. Ou seja, os investimentos numa moeda distinta daquela que usamos numa base diária são altamente afetados pela flutuação da taxa de câmbio entre a nossa e a do país de destino. Como quem diz, ficamos à mercê de uma data de variáveis interdependentes que definem o quão forte uma moeda é: a política económica e fiscal, o volume de investimento estrangeiro, a variação do PIB, a dívida pública, entre muitas outras. Sob outra perspectiva, é em parte este contexto que justifica as taxas de juros base do Brasil mais elevadas, incentivando o investimento e fazendo crescer mais rapidamente a bolsa deste tipo de países quando comparados com os das economias ocidentais. A razão para este desfecho são as taxas de retorno de igual modo tendencialmente superiores a que também nós podemos ter acesso. Como? Através, por exemplo, da aplicação de capital em produtos como os tokens do Plano de Crescimento do Mercado Bitcoin Portugal, o patrocinador deste vídeo, sobre o qual vamos falar em muito mais detalhe daqui a pouco e que tenho a certeza que é uma mais-valia para toda a gente que já tenha procurado formas de investir no mercado brasileiro, quiçá sem grande sucesso. Se o que foi dito até aqui ou uma vossa eventual experiência passada já vos desperta algum interesse sobre esta possibilidade, sugiro que cliquem no primeiro link da descrição e vão já criando conta no mercado Bitcoin de Portugal, porque mais à frente veremos exatamente como é que vieram resolver o grande obstáculo que é a acessibilidade aos mercados de renda fixa. E claro, nada disto deve ser tido em conta como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Para quem nunca tentou nem se cruzou com essa realidade, só para terem uma noção, enquanto estrangeiros ou mesmo nacionais não residentes, vamos ter uma dificuldade enorme em deter ativos cotados na bolsa de lá. O problema está essencialmente na custódia dos títulos, que no Brasil é feita não por bancos nem por corretoras, como estamos acostumados na Europa, mas sim pela própria bolsa. Isto somado às barreiras de abertura de conta bancária mencionadas há pouco, restringindo o acesso a outros instrumentos como títulos de dívida pública brasileira ou obrigações de empresas privadas, as chamadas debentures, significa para os pequenos investidores interessados no Brasil uma bela dor de cabeça. Felizmente nem tudo são más notícias e a par da existência de veículos de certa forma complexos para contornar esta inacessibilidade, há outras vias de lá chegarmos. Entre o número limitado de opções à nossa disposição, faz-me sentido na linha deste vídeo apresentar a título exemplificativo uma forma de nos expormos à atividade de determinadas empresas brasileiras enquanto acionistas, outra à atividade de um conjunto de corporações brasileiras representativas da economia do país como um todo, e uma terceira aos muito famosos ativos de renda fixa. Quando desperta o nosso interesse em investir numa empresa específica com o intuito de participar no seu percurso e possivelmente beneficiar da sua evolução, a compra de ações é o meio convencional para o atingir. Contudo, em mercados internacionais como o Brasil, onde a obtenção das mesmas é limitada pelos motivos que apresentei, surge uma alternativa que são os American Depositary Receipts, ou ADRs. Em vez de comprarmos diretamente as participações no mercado de ações brasileiro, lidando com tudo o que isso acarreta, adquirimos estes ADRs disponíveis nos Estados Unidos e que representam um determinado número de ações de uma empresa brasileira. Simplificando, um banco norte-americano vai ao Brasil, fala com uma empresa de lá que se queira expor a mais investidores, compra participações, cria os ADRs e disponibiliza-os no mercado americano em dólares para que nós lhes possamos aceder como se de ações de qualquer corporação dos Estados Unidos se tratasse. Ainda melhor, por estarem sob a alçada do mercado regulatório da América, podem proporcionar uma camada suplementar de segurança jurídica e incrementar a liquidez para investidores internacionais como nós, possibilitando-nos de ter uma fração do tal negócio brasileiro, passando por muitas menos complexidades. Em contrapartida, é imperativo reconhecer que os ADRs acarretam consigo riscos específicos, sobretudo quanto à exposição à volatilidade cambial, uma vez que as variações na cotação do real face ao dólar e do dólar face ao nosso euro podem afetar o valor do nosso investimento. Optando por uma abordagem mais conservadora, querendo espalhar dinheiro por um grande conjunto de ovos ao invés de apenas uns quantos individualmente, chegamos aos ETFs, ou fundos cotados em bolsa, de que já falei em muito detalhe em inúmeras ocasiões passadas. Resumindo, são um instrumento que nos desbloqueia o acesso a um conjunto amplo de participações, neste caso em corporações brasileiras, e dependendo da sua constituição, podem refletir a atividade económica do país como um todo. Agora, aquilo em que pensaríamos numa primeira análise seria olhar para um ETF que replica a constituição de um índice representativo do desempenho da nação. Na realidade dos Estados Unidos, teríamos em conta o S&P 500, na portuguesa o PSI, e na brasileira, o Ibovespa. Deparamos-nos, como seria de esperar, com uma entrave, que é uma boa parte dos intermediários financeiros não disponibilizarem ETFs que acompanham especificamente o Ibovespa devido à variabilidade da procura, às diferenças regulamentares e a outros parâmetros que possam condicionar a oferta de produtos das próprias corretoras. Não obstante, podemos ultrapassar isto ao estender a procura para outros índices, como o MSCI Brasil, por exemplo, ou outros ETFs com exposição a empresas brasileiras. Tendo em conta o panorama financeiro em que o Brasil se encontra, que analisámos há pouco,
das 3 classes de ativos que vos disse que ia falar, há uma que emerge como protagonista e é extremamente popular não só entre residentes, como também estrangeiros. Refiro-me aos produtos de renda fixa, nos quais estão incluídas obrigações governamentais e empresariais que capturam o interesse das pessoas por alguns fatores distintos. Primeiro estão as potenciais rendibilidades apetecíveis, que num ambiente de taxas de juros elevadas tendem a ser significativamente superiores em comparação com os de empresas de países mais desenvolvidos com taxas habitualmente inferiores. Depois, também a previsibilidade destes retornos se torna um farol que nos guia pela incerteza económica e se contrapõe à volatilidade do mercado de ações. Enquanto neste último os preços podem variar significativamente em curtos períodos, nos produtos de renda fixa existem pagamentos de juros e reembolsos de capital, estes normalmente na maturidade, que são conhecidos antecipadamente, dando-nos uma sensação de segurança e permitindo-nos um melhor planeamento financeiro. Um exemplo concreto de um instrumento que se encaixa nesta categoria são as debentures, que enquanto portugueses conseguimos perfeitamente compreender, ao contrário de algumas outras alternativas francamente mais complexas. São nada mais, nada menos que obrigações de empresas, portanto uma forma destas conseguirem financiar o seu crescimento e implementar novos projetos, captando recursos diretamente dos mercados de capitais, ao invés ou em complemento de recorrerem à banca. Através deste mecanismo podem, por exemplo, evitar os custos exorbitantes associados a empréstimos, financiando-se diretamente através de nós, definindo os termos do acordo, o valor dos juros e as condições de pagamento com que estiverem confortáveis. O problema é que ter acesso a este tipo de ofertas feitas pelas corporações enquanto alguém de fora é desafiador por alguns motivos. O mais relevante é, já adivinharam com certeza, a questão regulatória e a burocracia envolvida sobre a qual falámos. É que mesmo conseguindo ultrapassar tudo isso, imaginando que até nos registramos enquanto investidores não residentes e abrimos uma conta no Brasil, agora temos o tal risco cambial a considerar porque os nossos depósitos são feitos em real brasileiro e as flutuações cambiais passarão a fazer parte da equação no que diz respeito ao potencial retorno, aumentando assim a complexidade do investimento. É para nos vir ajudar a contornar esta dificuldade que surgiu recentemente em Portugal uma solução. Imaginem que havia uma forma de termos um contrato digital registado e verificado por uma rede centralizada de computadores, cujo valor é reconhecido e aceito por todos, vive dentro de um ambiente seguro, é único e rastreável e que representa algo de valor no mundo real, como uma obra de arte, uma participação numa empresa ou a propriedade de um carro. Simplificando, imaginem que era possível a existência de uma prova digital altamente confiável da nossa posse ao direito sobre algo, seja um valor monetário, participação acionista ou mesmo um bem físico. Pois bem, existe e assim é dado o nome de ativo tokenizado. O que traz esta inovação à realidade é a tecnologia da blockchain, que podemos pensar como sendo um grande livro de contas espalhado pelo mundo inteiro em vários computadores e que, precisamente por não estar num único lugar, é robusto contra tentativas de fraude ou ataques informáticos. Portanto, cada vez que um destes tokens muda de mãos, é como se a transação fosse registada nesse livro e, para a alterar, seria necessário um consenso da maioria do poder de computação da rede, que é altamente improvável. Por isto mesmo, quando temos um token, a blockchain confere um selo de autenticidade reconhecido pela rede, assegurando todos os membros que de facto possuímos ou temos direito sobre o que quer que seja que o token representa. Isto é particularmente relevante porque, como acabámos de ver, investir no Brasil enquanto alguém que lá não reside apresenta inúmeros desafios. E uma das soluções para os contornar é uma empresa, como o mercado Bitcoin Portugal, investir em produtos brasileiros que nós portugueses conseguimos perceber perfeitamente, como é o caso, por exemplo, das obrigações, das debentures que vimos há pouco, e tokenizar esses e outros produtos de dívida utilizando a plataforma da rede Ethereum, tornando-os acessíveis a investidores internacionais como nós. Na prática, este é o tipo de funcionalidades extremamente benéficas que a tecnologia da blockchain pode trazer aos mercados financeiros. Ou seja, ao investirmos em algo como o plano de crescimento do mercado Bitcoin Portugal, que disponibiliza precisamente estes tokens, estamos na realidade a adquirir em euro, a partir de 50 euros, uma fração do seu investimento em ativos de renda fixa. Algo que é revolucionário porque simplifica e democratiza o acesso ao mercado brasileiro, eliminando as barreiras, muitas delas não mais que burocráticas, que tradicionalmente mantinham as pessoas afastadas. É uma parceria win-win. Nós conseguimos expor-nos a produtos de renda fixa atrativos e a plataforma aplica uma margem sobre as taxas de juros pagas, o chamado spread, sem cobrar comissões nem de depósito, nem de levantamento da nossa moeda. Por outras palavras, e desconstruindo o conceito, este plano de crescimento é um produto pensado para a poupança
associada à tokenização de dívida real disponível no mercado brasileiro, que cá em Portugal só inclui até à data produtos que sejam dívida pura, entendível pelos consumidores portugueses, asseguradamente nosso pelos tais contratos digitais, por sua vez garantidos pela posse do produto subjacente por parte do mercado Bitcoin Portugal, e com um lastro no mercado financeiro tradicional ainda mais do que em cripto, até porque nem sequer precisamos de interagir com criptomoedas, apesar de ser potenciado pela tecnologia na sua base. Contudo, claro que existem riscos associados tanto à sua componente digital como ao próprio ativo que lhe está subjacente. Começando exatamente por aí, existe sempre o risco de o emitente da dívida não honrar os seus compromissos e não lhe fazer face, apesar de serem sujeitos a uma rigorosa avaliação de risco. Similarmente, o risco de mercado é uma realidade, podendo proporcionar-se condições económicas adversas, flutuações de taxas de juro ou outros riscos específicos do setor que afetam o rendimento dos instrumentos de dívida. Do outro lado estão os riscos de cibersegurança associados à integridade dos tokens, os riscos legais no que diz respeito ao reconhecimento global da posse e os riscos regulatórios, nomeadamente quanto à fiscalidade, podendo sofrer alterações, apesar de neste momento apenas ser necessário declarar lucros obtidos com criptoativos detidos por menos de um ano. Para rematar, e no meio dos dois, o digital e o físico, está a corretora, que nos expõe a riscos de intermediário na medida em que a sua confiabilidade e solidez se tornam um fator indispensável na operação. Nesta vertente, apesar de o mercado Bitcoin Portugal ser regulado pelo Banco de Portugal no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, à semelhança de todas as instituições financeiras do mundo cripto, a parte de regulação comportamental pela CMVM ainda não está bem estabelecida. Isto atribui-se um tanto ao facto de não haver nada sólido definido noutras geografias, sobretudo em países de peso na União Europeia. Não obstante, é positivo ver que os tokens deste plano de crescimento estão a ser tratados com seriedade. Têm a oferta pública limitada a 8 milhões de euros, excetuando-se, entre outros, a exigibilidade da elaboração de um prospecto. Têm fichas técnicas detalhadas sobre os produtos em questão. A empresa tem escritório em Lisboa e apoia ao cliente em português de Portugal. A gestão de topo é feita por profissionais com um histórico notável no setor financeiro. A melhor parte é que estes tipos de investimentos já existem no mercado Bitcoin Brasil há anos, com outro nome, a renda fixa digital, que até os próprios nacionais escolhem em detrimento dos produtos tradicionais por várias razões. Consegue-se investir a partir de montantes reduzidos, as comissões são francamente baixas em comparação, também a parte fiscal acaba por ser mais atrativa. Como tudo na vida, é pesar este conjunto de variáveis nos pratos da balança e perceber se faz ou não sentido no nosso caso em particular, devendo sempre existir uma reflexão pessoal cuidada antes de investir em qualquer produto financeiro ou utilizar qualquer serviço. Se depois de uma análise própria concluírem que este tipo de aplicação corresponde com o vosso perfil de investimento e quiserem acrescentá-lo ao vosso portfólio, basta criarem a vossa conta através do primeiro link na descrição, submeterem a vossa informação e aguardarem brevemente pela aprovação. Quando já estiver feito, fazem login, vimos ter aqui a este dashboard, clicamos em plano de crescimento e o que nos aparece é a atual oferta de tokens, que de momento são estes três, mas vai variando. Todos eles têm por baixo um botão que nos leva à ficha técnica explicando detalhadamente em que consistem. Concluindo que algum faz sentido, voltamos atrás, assinalamos que lemos a ficha técnica, dizemos quanto queremos investir, vou avançar com 50 euros, investir novamente e está feito. Tenham em mente que o valor dos nossos investimentos pode subir ou descer e que o capital está em risco. Sendo vossa intenção perceber melhor em que consistem as tais obrigações, acredito mesmo que podem beneficiar ao verem de seguida este vídeo a aparecer agora no ecrã, onde aprofundei muito mais e se calhar pode dar aquela confiança extra necessária para se sentirem na plena posse do conhecimento. Espero que tenham gostado, peço-vos que subscrevam o canal se foi caso disso, desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.